A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Conceição. Ela é da igreja Cristo é a Resposta. E ela fala aqui que ouviu uma mensagem no nosso programa e ela quer saber o que significa ouvir e ouvir duas vezes a mesma palavra que ela ouviu aqui o pregador falar em sua mensagem, pastor. Quero dizer ao nosso consulente que ouvir e escutar e não ouvir duas vezes, há diferença, embora a nossa consulente discorde. Vamos a uma ilustração. Menino, você não me ouviu direito? Ouvi sim, eu só não escutei o que a senhora disse. Pode parecer engraçado, mas há uma grande diferença entre os dois verbos. Como pode alguém ouvir e não escutar? Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas pode ou não interpretar a comunicação. Já escutar requer mais do que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Então, isto para quem deseja ir bem nos estudos, progredir profissionalmente, escutar é a melhor opção e haverá necessidade de prática. Nos dias de globalização, competição acirrada, as pessoas pouco escutam e desejam mais falar do que ouvir. No entanto, saber ouvir é um sábio conselho milenar que requer treinamento. Uma comunicação perfeita e sem ruídos requer atenção e bons ouvintes antes de qualquer coisa. Havendo falha na comunicação, haverá falhas nas relações, sejam elas conjugais, empresariais, nos negócios ou na escola. E pesquisas indicam que atualmente um dos maiores problemas de comunicação nas empresas é o fato dos funcionários de todas as hierarquias estarem mais preocupados consigo mesmos, com seus problemas, não ouvindo seus parceiros, e isso tem gerado muitos conflitos que poderiam ser minimizados se as pessoas apenas escutassem, mas ao invés de apenas ouvir. E eu pergunto, não é isso que às vezes acontece na igreja? A pessoa está na igreja, ela está ouvindo, só que ela não está escutando, ela não consegue captar nada do sentido daquilo que o pastor, que o pregador está transmitindo. É como se costuma dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, ouvir e escutar é ouvir o som e entender o que está sendo ouvido. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo se dirigia para Damasco, acompanhado de soldadesca, que iria para lhe dar cobertura, em dado momento Deus lhe falou, ouviu-se um som muito forte. Os soldados escutaram o som, mas não entenderam a mensagem. Mas Paulo ouviu o som, o barulho do som, e ainda entendeu a mensagem que ele precisava ouvir. Aí está, ouvir e escutar. Ouvir o som, que é função dos ouvidos, ouvir, mas não entender, que é escutar. E isso é prejuízo para nós mesmos, porque às vezes estamos ouvindo, mas sem atenção ao que estamos ouvindo. A próxima pergunta é do ouvinte Luciano. Ele é da igreja Deus é Amor. Ele diz assim: com a vinda de Cristo, hoje ainda não se pode comer a gordura da carne,
apontado em Levítico capítulo 3, versículo 17? Leiamos em primeiro lugar o texto citado pelo nosso consulente. Levítico 3, 17 diz assim: Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Essa proibição da lei de Moisés, e a lei de Moisés era constituída de 613 mandamentos, esta lei foi abolida na cruz quando Jesus deu o brado em João 19:30. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. A expressão está consumado significa que sua obrigatoriedade terminou na cruz. Isto ainda é visto em Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, quando Paulo assim escreve: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Se você quer comer carne de porco, você pode comer. Está lá no livro de Êxodo 14, 15, que tem que ser um animal limpo. Animal limpo tinha que ter a qualificação de ter patas abertas e que ruminasse. Então havia animais como o cavalo, que tem patas fechadas e rumina, não podia comer. O porco rumina, aliás, tem patas abertas, mas não rumina. Então, todas essas proibições, ninguém critique você porque come ou não come. Então diz o texto: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, eram chamados sábados anuais, conhecido como festa dos Asmos, festa da Páscoa, festa do Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação, e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Isso é com judeu, não é com cristão, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E além disso também da lua nova, mensalmente havia uma lua nova com sacrifícios específicos, e sábados semanais, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o sábado como sombra indicava descanso físico. E Jesus, em Mateus 11, 28, torna a coisa real: vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, Cristo alivia a alma, alivia o peso da consciência, dá paz no íntimo, no coração, muito maior do que simplesmente ficar em casa durante o dia de sábado todo, não podia sair, não podia acender fogo para esquentar comida ou fazer comida. Era um dia que parecia de descanso, mas francamente, você fica em casa o dia inteiro sem fazer nada e não pode comer comida quente. Está lá no 35 de Êxodo, versículo 3. Então aí está o que deixou de vigorar para os cristãos. Ninguém vos julgue pelo comer, isto é, as proibições alimentares indicadas no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não mais obrigam os cristãos da mesma forma as festas anuais judaicas, Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Expiação, Tabernáculo, e os sábados semanais, que são sombras das coisas futuras, mas a realidade é Cristo. Então Jesus é o nosso verdadeiro descanso, como nós já dissemos. A próxima pergunta é do ouvinte José Carlos Cruz, da Assembleia de Deus de São Vicente. Ele diz assim: pastor, se Davi era o homem segundo o coração de Deus,
porque em 2 Samuel 5:8, ele mandou ferir os cegos e os coxos. Esta passagem tem relação com Lucas 18, verso 38? Meu prezado consulente, você não leu, o que você leu aqui não diz nada com Davi. Foi lido incorretamente, nós vamos esclarecer. Queremos dizer que a cidade de Jerusalém ficava numa montanha considerada um lugar inexpugnável. Você pode pensar, o que é isso? É um lugar que, segundo os moradores, o próprio exército que habitava ali naquele lugar, íngreme, tinha tanta confiança na sua situação geográfica que ele dizia para os inimigos que iam chegando às vezes para tentar uma batalha: olha, para lutar com vocês, os inimigos, nós não vamos pôr nem o nosso exército, vamos ajuntar aí os coxos, vamos ajuntar os cegos e pôr à frente da batalha para lutar com vocês. Porque aqui ninguém consegue penetrar. Era um tipo de desafio. Bastava os coxos e cegos para ganhar a batalha. Então escarneciam de todos. E nessa situação, e quando eles pensavam que iam derrotar também Davi, Davi teve vitória na batalha e tomou conta da cidade de Jerusalém, que se tornou a capital de Israel. Então não tem nada a dizer contra Davi, que é um homem de Deus. Agora ele teria mandado matar coxos e cegos? Não. Eles que estavam alegando que para lutar contra o inimigo não precisava nem gente sadia, nem gente capaz, bastava qualquer um. Essa é o que deduzimos do texto bíblico. A próxima pergunta é do ouvinte Francisco, da cidade do Guarujá. Na verdade, ele pede para o pastor falar um pouco acerca dos dons espirituais, algo que a gente faz que tem mais aptidão, mais ativo, como pregar a palavra, cantar e fazer alguma outra coisa, pastor. Eu quero responder que há semelhanças e diferenças entre talentos e dons espirituais. Os dois são dádivas divinas, tanto o talento como também os dons espirituais. Os dois crescem em efetividade com o uso. Os dois são para ser usados a favor de outras pessoas, não para propósitos egoístas. Então, talentos e dons espirituais diferem da maneira como são usados. Uma pessoa recebe talento natural, por exemplo, como resultado de uma combinação genética. Alguns têm habilidade natural para a música, outros têm para a arte, outros têm para a matemática, outros têm para português. E então, à medida que essas pessoas vão vivendo, vão se aperfeiçoando mais. Então pode aparecer numa família, uma família musical, uma família que tenha toda ela talento para música, ou simplesmente porque Deus quis favorecer certas pessoas com talentos especiais, como temos o caso de Bezalel. Era um homem muito capacitado em determinado maneira de agir profissional. Isso está em Êxodo 31, versículos 1 a 6. Agora, não confundir com dons espirituais. Os dons espirituais são dados aos cristãos pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito, agora entramos nos dons. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Tem facilidade de se comunicar, faz discursos, pregações inflamadas. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Pessoa culta, que conhece profundamente as coisas de Deus. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Pessoa que possui uma fé para orar pelos enfermos serem curados. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, pôr as mãos sobre os enfermos e serem curados. Mas não são todos. São pessoas escolhidas por Deus. E a outra, operação de maravilhas. Quer dizer, maravilhas são tão indescritíveis que não tem uma designação específica. Maravilha, coisa fenomenal que vai além do costume. E a outra, profecia, o que tem o dom de profetizar, e a outra, o dom de discernir os espíritos. Você está falando com uma pessoa, você não sabe se ela está sendo sincera ou não, mas a pessoa que possui o dom de espírito já conhece de antemão com quem está conversando. Saber se essa pessoa está agindo corretamente ou é apenas uma pessoa que tenta enganar. Como chega pessoas que não conhecemos na igreja, temos que dar um prazo para conhecê-la melhor. E variedade de línguas, que são outras línguas, interpretação das línguas, que é o outro dom, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aí está a manifestação dos dons pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo quer. Se trata de uma pessoa que tem para dar e ele distribui segundo a sua vontade. A próxima pergunta é do ouvinte Tiago. Ele ouviu o pastor falar em outro programa sobre como o Senhor Jesus elevou o ensino da palavra no sentido espiritual, dizendo que se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar, com ela já praticou o adultério. E aí ele pergunta, pastor, se porventura se adulterar assim, como nesse caso no coração, abre margem para uma separação, um divórcio, pastor? Quero dizer ao nosso consulente que existe um certo ditado que não é contrário à Bíblia e que estabelece o seguinte, não sei se você já ouviu. Não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos. O que quer dizer isso? Você ter um pensamento, vamos dizer, pornográfico, de desejar uma determinada mulher ocasionalmente, é uma coisa. Agora, maquinar, idealizar, planejar, é outra coisa. Então vamos admitir que este olhar seja apenas como pássaros que voem sobre nossas cabeças, momentaneamente. Agora, quando chega ao extremo, outro extremo, de maquinar pensamentos já que levam a outra situação, aí é outro caso. Então queremos dizer que um homem olhar para uma mulher, admirá-la pela sua beleza, pelo seu bom porte, pela sua forma de se vestir, não está isso cobiçando, nem deixando fazer o ninho do pássaro. Há que se distinguir para não se generalizar como se todos estivessem cobiçando e cometendo pecado de adultério. Aí tem que ter limites e cuidado nesse particular. Um conselho com um pastor sempre é oportuno. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Heraldo, diz aqui que é da Igreja Palavra, Espírito e Vida. Ele pede para o pastor esclarecer o texto de Apocalipse, capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz aqui, dizem que é o anticristo. O que dizer, pastor? Essa informação que você recebeu é correta.
Eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 6. Já dissemos isso há poucos dias aqui em nosso programa, mas vamos repetir para o nosso ouvinte. Diz aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 1 e 2, e vou ler aqui mais um pouquinho. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, cordeiro é Jesus. Ele recebe esse apelido porque ele foi chamado por João Batista como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então a leitura que se faz aqui, admitindo que o cavalo branco tem uma representação parecida com a do Senhor Jesus, que aqui se trata da pessoa de Cristo, mas nós queremos dizer que aqui é apenas um disfarce. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele é apenas um tipo de pessoa que quer se identificar como Cristo. Então, o anticristo de que fala a Bíblia, ele tem 2 sentidos dessa palavra. Anti significa contra, e anticristo significa também o imitador de Cristo com o objetivo de derrotar, de confundir. Então, o diabo, aliás, o anticristo, está aqui no versículo 2, porque em seguida, se ele é um cavalo branco, deveria trazer paz. Mas logo no versículo seguinte, versículo 3, vamos notar que o segundo selo é aberto, e ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui tem morticínio, guerra, provocada pelo cavaleiro do cavalo branco, do versículo 2. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado um que tinha balança na mão, e ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então nós temos aqui fome decorrente da guerra, e o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com feras. Então, esse aqui era o último cavalo, o cavaleiro do cavalo amarelo, que representava a morte. E quando se lê em seguida, e o inferno seguia, entende-se que a morte propicia a entrada do espírito para esse lugar chamado Hades, no grego, dividido em 2 partes. O parte daqueles que na terra serviram a Deus, e parte daqueles que se omitiram e não serviram a Deus. Estes vão já para o Hades, para o inferno. Isso nós encontramos em Lucas 16, 19 a 31, palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora, o verdadeiro Jesus aparece no capítulo 19 de Apocalipse. Ele é identificado pelos títulos que lhe são trazidos no animal no qual ele monta. Diz aqui, nós lemos a respeito dele: e eu vi
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como se a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E nós temos então em seguida: vi o céu aberto, versículo 11, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém senão ele mesmo sabia, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para com ela ferir as nações, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está Jesus Cristo no capítulo 19, a partir do versículo 11 em diante. E no capítulo 6, versículo 2, está o Anticristo. O Anticristo.